Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos falar sobre Judas, o Obscuro, do Thomas Hardy. Esse que é um dos livros que eu selecionei para os meus 12 livros para 2024. Então, se você não viu essa lista, vou deixar aqui embaixo na descrição para que você possa acessar e ver os outros livros que a gente vai ler ao longo desse ano. E esse então foi o primeiro dessa lista que eu venci a leitura, que foi uma leitura muito interessante, muito única também. Eu tive indicação desse livro de diversas pessoas, li em parceria com a Nicole Bello, a gente fez uma leitura conjunta ali no Telegram, trocando, o que eu recomendo bastante para vocês que façam isso, encontre alguém para ler e ir trocando figurinha ao longo da leitura, porque isso faz com que a gente consiga perceber nuances da história que talvez sozinho nós não percebêssemos. Mas vamos falar um pouquinho antes sobre o Thomas Hardy, né? Quem que foi esse escritor, quem que foi esse autor? É importante a gente ter em vista que o Thomas Hardy ele ficou conhecido pelo seu pessimismo radical, que caracterizava os seus romances, e ele sendo esse autor considerado como um dos últimos grandes vitorianos. Isso significa que ele é um autor vitoriano daquela época do reinado da Rainha Vitória na Inglaterra. Então a gente vai ter os elementos dessa época. O que eu confesso que, na hora que eu comecei a ler esse livro, por ter sido indicação da Gabi Junks, e eu sei que ela adora literatura americana, no começo do livro eu achei que era um livro americano. Então, na hora que eu fui pesquisar no meio do livro ali, que não era, que era um livro vitoriano, isso mudou muito a minha perspectiva, o meu ponto de vista sobre esse livro. Então, por isso que é importante a gente pesquisar, né, sobre o livro antes. Sei que algumas pessoas às vezes querem ir de forma um pouco crua para o livro, sem muitas informações, mas o quanto que o contexto histórico, entender um pouquinho do autor, vai contribuir também para nossa leitura, vai engrandecer, fazer com que a gente perceba mais nuances dessa obra. Uma das coisas que eu achei interessante sobre esse autor é que ele foi um desenhista de igreja gótica. E curiosamente, o nosso protagonista, o Judas, ele trabalhou restaurando igrejas, né? E tem até um aspecto de que ele tem um apreço maior por igrejas góticas que trazem um pouco mais essa história do que as modernas, né? Que a Sue, que é uma das personagens que a gente vai falar agora, normalmente prezava mais. Na época da sua publicação, esse livro foi banido e o Hardy ele passou a não escrever mais romances. Uma das críticas que ele recebeu sobre seus livros é que ele era muito cruel com os seus personagens, mas que são ao mesmo tempo personagens muito genuínos e muito humanos. Aqui tem um destaque também para como ele aborda suas personagens femininas. Pensando numa época vitoriana, normalmente as mulheres não tinham tanta voz, não tinham tanto espaço, só que no livro do Thomas Hardy elas são mulheres trabalhadoras, são mulheres que dentro daquilo que é possível, são independentes, ainda que muitas vezes possam sofrer as represálias dessa independência. Confesso para vocês que na hora de sentar para escrever essa resenha foi um tanto difícil, então vou tentar trazer aqui para vocês o enredo. Tem um principal elemento desse livro que eu já tinha conhecimento, que é um spoiler, que é um momento de virada na história, que eu não vou compartilhar com vocês porque eu considero que isso acabou impactando a minha leitura. Então, como eu já sabia o que ia acontecer, na hora que de fato aconteceu, ele não gerou tanto aquele impacto quanto ele poderia. Eu acho que isso acabou também prejudicando a minha experiência. Então, eu vou comentar elementos do enredo, algumas coisas que acontecem, mas esse grande spoiler não vou comentar. E na sequência eu já quero puxar daí algumas informações, algumas análises que eu fiz sobre o livro. Espero que eu me faça entender aqui, porque tem muita coisa que eu gostaria de falar. Então vamos, pega teu cafezinho aí e vamos entender um pouquinho mais sobre essa história. Nesse livro a gente vai acompanhar então esse menino, o Judas, ao longo da sua vida, né, até a sua maturidade. No começo do livro a gente já fica ciente de que ele é um órfão, que ele está sendo criado por uma tia, mas que ela basicamente somente abrigou ele na casa dela. Ele tem que trabalhar para fazer sentido estar ali, só tirou ele da miséria extrema, mas que ele ainda está naquela família, né, naquele núcleo familiar, com uma miséria moral e uma miséria emocional muito grande. Logo no começo do romance a gente fica sabendo então que tem um professor dele que ele admira muito, que vai viajar, ele vai embora da cidade para uma outra cidade que se chama Christminster.
Eu não sei se é assim que fala, então a Nicole provavelmente vai puxar minha orelha depois por eu não ter pesquisado antes como é a correta pronúncia, mas para todos os entendimentos, esse é o nome da cidade, vou deixar aqui passando também na tela. Essa cidade, então, seria aquele lugar onde os estudiosos vão, onde as pessoas que crescem na vida vão estar, onde é o grande desenvolvimento intelectual, financeiro e moral das pessoas, e é para onde as pessoas vão para crescer na vida. Então, sabe quando você sai de uma cidade pequena e tem uma cidade grande que tem aquela promessa de uma vida melhor? Esse é mais ou menos o cenário que o Judas está vivenciando, e o professor vai para essa cidade e ele fica então muito enebriado com aquela possibilidade, e muitas outras pessoas também acabam falando que aquela cidade é diferente, que é uma cidade muito promissora. E o que acontece? Judas, sendo uma criança, ouvindo isso vai tomar uma força muito grande na vida dele e vai se tornar o seu grande propósito, sair daquela cidade pequena e ir para essa cidade grande. E aqui eu já quero fazer um parênteses de como que tem força aquilo que a gente fala para as crianças. Às vezes a gente pode sentir que uma coisa ou outra que a gente fala acaba não tendo tanta importância, mas para as crianças aquilo são assumidos como verdades absolutas. E é isso que o Judas faz. Ele cresce, acaba se envolvendo com uma moça ali da cidade, é Arabella o nome dela, meio que se apaixona por ela e acaba caindo num golpe, gente, no famoso golpe da barriga. Apesar dele sentir que a Arabella é tudo aquilo que ele imagina, que ela é uma pessoa que ele ama e tudo, ele é muito correto, ele tem um senso de justiça, de moral muito grande, ela, por sua vez, não é tão correta e a gente é levado a entender que ela talvez fosse uma mulher da vida. Ela acaba dando um golpe da barriga nele e depois ele percebe que, na verdade, ela nem grávida estava. Mas, por conta disso, ele contraiu o casamento com ela, eles casam, vão morar juntos. Eles têm uma cena, assim, gente, que é horripilante, que é uma cena logo depois do casamento deles, que eles vão sacrificar um porco para poder vender o porco, fazer banha, enfim, né? Eles viviam numa época de muita pobreza financeira e é extremamente horripilante a forma com que eles sacrificam o porco. O capataz não chega a tempo, ela faz com que ele faça o trabalho e ela quer que faça ali da forma mais sofrida possível para que amacie a carne, e ele se vê naquele dilema moral e com aquela repulsa ao mesmo tempo do que ele está fazendo e acaba matando o porco da forma mais rápida possível, e ela fica xingando ele porque ele não fez da forma correta, eles vão perder dinheiro porque a carne não vai estar tão boa. É uma cena que eu considero que mostra muito o contraste de valores entre o Judas e a Arabella, e foi uma das cenas ali que mais me chocou em todo esse livro. Muito cedo ele percebe então que a Arabella não era tudo aquilo que ele imaginava, né, que ele tinha idealizado. Por sinal, na página 75, ele fala que o que importa não é a Arabella, mas a ideia que faço dela. E é exatamente esse mesmo mecanismo que ele vai levar ao longo de todo o livro. O que importa não é a verdade objetiva das coisas que estão acontecendo, mas sim a ideia que ele faz, o ideal que ele faz das coisas, e ele persegue ao longo de todo o livro um ideal que é do campo das ideias e por conta disso não é alcançável. E isso é muito triste de perceber o quanto que ele vai perdendo na vida, vai se desmoralizando em busca desse ideal que não é alcançável. E aqui, gente, entra uma crença cristalizada que eu acho que é bem interessante de a gente analisar, que a tia, né, do Judas, que cria ele, né, que ele fica junto depois que os pais dele falecem, fala o seguinte: os Foley, que é o sobrenome do Judas, não nasceram para o casamento. Há qualquer coisa no nosso sangue que não aceita fazer por obrigação o que livremente faríamos de boa vontade. Essa é uma frase que está na página 87. Então, essa família tem uma crença cristalizada de que eles não são feitos para o casamento e que tudo aquilo que eles são obrigados a fazer, eles não fazem, mas se fosse algo por livre e espontânea vontade, eles fariam. Então, o Judas carrega isso com ele e tem uma sensação de que nada de casamento vai dar certo. O que acontece com o seu casamento, né, com a Arabella vai abandoná-lo, ela vai embora para um outro país com a sua família e o Judas vai cair na bebida, ele fica embriagado por muito tempo, até o momento em que ele se recobra do seu desejo inicial de ir para Christminster
E ele vai então, né, voltar a estudar, voltar a fazer tudo que era necessário e parte para essa cidade em busca aí do seu sonho prometido. Essa cidade, por sinal, eu faço uma analogia muito com a Terra Prometida, do que chegando lá as coisas vão dar certo, vai ter fartura, vai ter comida, vai ter bonança. E é muito disso que o Judas traz consigo no sentimento e o que movimenta ele a ir para essa cidade. E, gente, chegando nessa cidade, assim, é muito interessante a forma com que ele vai lidar com as coisas. E eu acho que representa muito da forma com que ele enfrenta a vida, de como ele lida com as coisas difíceis, né, ou boas. Então ele chega lá, ele tá sozinho, ele poderia buscar o professor dele, mas ele não faz isso. Ele fica sabendo através de uma tia dele que tem uma prima dele que mora nessa cidade. Ele se apaixona pelo seu retrato e obviamente que ele vai ficar obcecado por isso. Mas chegando lá, tem uma cena dele olhando as escolas, olhando as igrejas, adorando as estátuas que estavam ali ao redor, que é como se ele estivesse se relacionando com tudo que está morto nessa cidade. É a história, mas é tudo aquilo que ele não consegue interferir, tudo aquilo que ele não tem voz, que ele não consegue agir de forma nenhuma. E está totalmente alheio aos humanos, às pessoas, ele não traça nenhum tipo de relação com as pessoas ali envolvidas. Ao mesmo tempo que ele tinha tanto desejo de entrar na universidade, entrar nas escolas, mas ele não chega a entrar em nenhuma, ele demora muito tempo para mandar carta para essas universidades buscando uma oportunidade de estudar ali. E tem uma cena que ele fala o seguinte: quando encontrava objetos em desarmonia com a sua expressão geral, obrigava os olhos a passar sobre ele como se não os visse. Então, tudo aquilo que está em desacordo com o ideal que ele tinha criado, ele ignora. Então, para mim, é o grande exemplo aqui de como ele ignora aquilo que não faz sentido para ele ou aquilo que vai de encontro com aquilo que ele quer. Então, assim, eu quero entrar nessa escola aqui, né? Mas o fato de eu não poder, de eu não ter acesso, de eu não ter os meios para, eu ignoro. Então, eu mantenho só o ideal. E tem uma frase também que ele fala que ele ignorava todos os meios práticos de realizar aquilo que ele queria. E é exatamente o que o Judas faz. Ele fecha os olhos para aquilo que não é bom, para aquilo que não atende o que ele espera, e olha só para os pontos positivos. O que para mim, ele mostra uma falta de maturidade, né? Eu vejo que ele é um cara que ele cresceu, ele evoluiu, mas que ele não desenvolveu um raciocínio lógico, ele não desenvolveu um relacionamento interpessoal, ele tem uma visão muito idealizada de toda a vida, de tudo aquilo que acontece. Então, por mais que ele tenha passado por muitas dificuldades, ele mantém um otimismo inicial ali desse personagem que é incompatível com o mundo que ele vivencia. Então, eu vejo que o mundo, né, fora dele, é esse pessimismo que o Thomas Hardy traz, né, que é uma característica da sua escrita, mas que o Judas, no começo, ele carrega um otimismo de que as coisas vão dar certo, que não tem um meio termo, sabe? Então, o Hardy traça um mundo muito otimista, muito pessimista, e o Judas um cara extremamente, não, as coisas vão dar certo, eu vou conseguir, e que não tem um meio termo. Então, óbvio que essas coisas vão entrar em choque, porque elas não tentam agir uma em relação à outra, assim, em oposição. Então, a gente vai ver todo esse processo desse personagem entrando em contato com a cidade e as suas relações, tendo essa quebra, então, de expectativas consecutivas. E o que qualquer pessoa comum faria, né? Tem uma prima aqui, vou entrar em contato, vou me apresentar com ela. Mas não, o que o Judas faz? Ele vai ser um stalker dessa guria, ele começa a perseguir ela, começa a observá-la de longe, e eu tenho a sensação de que ele conhece ela, mas ela não conhece ele, né? E ele quer ser reconhecido, ela quer que ele olhe na cara dele e reconheça ele como seu primo, apesar dela nem saber da sua existência. Porque ele quer ser reconhecido por aquilo que ele considera que é o belo, é o bonito, que é aquilo que é superior a ele, porque é dessa forma com que ele define ela. Então, se aquilo que é superior a mim me reconhecer como parte desse ambiente, eu passo a ser também parte desse ambiente, porque eu tive esse reconhecimento. Então, mas ao mesmo tempo ele não age novamente em relação a isso, ele deixa as coisas acontecerem, ele deixa que aquilo que ele espera seja o seu norte, não aquilo que de fato ele poderia fazer, que é: oi, tudo bem? Eu sou seu primo, né? Vamos nos conhecer.
Enfim, é um pouco de como Judas vai se posicionar ao longo desse relacionamento e ao longo do livro. E aqui, gente, eu tracei alguns tópicos que eu queria abordar de forma mais aprofundada com vocês. Eu não acho que ele é um personagem que ele consegue estabelecer relacionamentos interpessoais. Então ele não constrói relações, ele é passado a perna constantemente pela Arabella, pelas pessoas que vão iludindo ele que as coisas vão dar certo. Então eu vejo que ele tem uma visão muito ingênua da vida, muito ignorante no fato de ignorar realmente os acontecimentos. Isso faz com que ele seja uma pessoa muito vulnerável em relação ao mundo. E quando ele ignora aquilo que não está dentro do que ele espera, eu sinto que ele se esquiva de tudo que possa não recompensar ele, que não seja algo positivo minimamente. Isso faz com que ele não aprenda a lidar com situações difíceis, porque ele não aprende a lidar. Até a situação no casamento dele, ele não tenta resolver, ele não entra em conflito, ele só fala, vai, pega aqui tuas coisas, ele não tenta argumentar e não tenta chegar num comum acordo. Até nessa situação, a forma com que ele lidou foi beber, ele caiu na bebida. Então não é uma forma resolutiva de lidar com as situações. Eu vejo também que ele tem um empobrecimento de repertório comportamental. Ele não sabe como agir, ele não sabe como lidar, ele não sabe o que pensar, ele não sabe o que fazer. Então ele é essa criança que cresceu, mas que ela não se desenvolveu. Parte da nossa infância, adolescência é criar repertório comportamental. Início da vida adulta é a gente saber como se portar em determinadas situações. E ele não sabe se fazer isso. E como ele tem esse mundo das ideias muito mais desenvolvido nele, e o mundo ideal, né, o mundo dos livros, ele não consegue entrar ali em um acordo entre o que o mundo ideal dele demanda e o que o mundo real precisa. Então ele, se a gente fosse pensar, ele poderia muito bem ser um sonhador do Dostoiévski, né, devido às suas devidas proporções. E ele não aprende com os erros dele. Eu acho que para mim esse é o principal ponto. Ele continua errando, ele tem crenças cristalizadas de como as coisas deveriam ser, ele continua perseguindo isso. E o fato de não aprender com os erros, para mim, mostra o quão real também esse personagem é. Então tem muitas situações que eu fiquei com muita raiva dele, com muita indignação, mas eu parava e pensava, tá, em quantas vezes a gente poderia não estar agindo como Judas e a gente não está percebendo. Quando ele tenta entrar numa universidade, ele não vai conseguir. Ele recebe uma carta de um diretor falando que ele deveria ficar onde ele está, então fazendo parte dessa classe operária, e daí a gente percebe um elemento da dificuldade de ascensão social que essa sociedade tinha no momento. E daí eu pensei, fiquei lembrando do pai da Agnieszka Nesvanova, do livro do Dostoiévski, que a gente já tem resenha aqui no canal também, vou deixar na descrição. Mas esse pai dela, ele acha que ele é dotado de um talento, de uma aptidão diferente, que faz com que ele seja diferente realmente das pessoas, só que ele não consegue agir em relação àquilo. Então é um talento frustrado. O Judas aqui, ele de fato é um autodidata, ele aprendeu muita coisa sozinho, mas ele não consegue agir em relação àquele conhecimento. Então é um conhecimento que acaba não agregando de nada para ele, porque ele não consegue atuar com aquilo, ele é um operário, então o conhecimento que ele teve também não agrega para aquilo que ele faz hoje, então ele fica nesse limbo entre uma classe e outra, achando, né, sentindo que ele pertence a uma outra zona dessa sociedade, enquanto ele está preso na classe operária. O que acontece daí é que ele vai realmente se apaixonar pela Su. Tem uma parte daí do meio do livro que é esse desenrolar do relacionamento dele com a Su, amoroso, nesse vai, não vai, a Su casa com outra pessoa, ele acha que perdeu ela, ao mesmo tempo ele larga tudo que ele pode sempre pra ir ver ela. Essa parte do miolo do livro foi um momento assim que foi um pouco enfastioso pra mim, sabe, confesso. Era uma parte que não andava, eu tava cansada, nesse chove não molha, vai não vai. Então, tanto que se for pegar aqui o meu livro, né, ele tem na metade dele aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, mas bem nesse miolinho aqui, ele não tem nenhuma anotação, que foi um momento assim que, cara, eu só queria que passasse o livro. Eu acho que isso fica um pouco cansativo, essa parte da leitura, mas tem um momento daí que ele e a Su finalmente vão ficar juntos, tá? E eles estão ali vivendo naquela bolha emocional de felicidade deles, eles não casam especificamente, e aqui o Thomas Hardy vai trazer um questionamento muito grande sobre a instituição do casamento. Então, vamos lembrar, né, que antes de qualquer coisa, eles são primos.
primos que vêm de uma família que tem essa crença cristalizada de que casamento não dá certo e eles não vão fazer por obrigação aquilo que eles poderiam fazer por boa vontade. Então, o casamento seria uma obrigação e, sendo casados, eles deixariam de fazer aquilo que eles fariam por boa vontade, que é estabelecer relação entre os dois. Então, eles vivem nesse vamos casar, não vamos casar, precisamos casar, não vamos casar, o livro inteiro, tá? Então, aqui o Thomas Hardy vai trazer esse questionamento do quanto que a gente precisa cumprir uma regra social e muitas vezes religiosa para ter uma aceitação social, e o quanto que isso às vezes vai estar só aprisionando as pessoas em relações que não são felizes, não são satisfeitas. O Judas, em determinado momento, vai até mesmo falar que é muito injusto a gente tomar decisão com base em um mês de felicidade em troca de uma vida de infelicidade. Então, quanto a gente toma a decisão do casamento de um momento de felicidade, de muito prazer, só que isso é momentâneo e o que vai restar é uma vida, então, preso a uma relação que não faz mais sentido. Antes de casar com a Su, ele estava pensando em seguir na igreja, né? Seguir devoto da igreja, trabalhando para a igreja, etc. E tem uma frase que ele fala na página 233 que é a seguinte: era estranho que a sua primeira aspiração para a ciência tivesse sido detida por uma mulher, no caso a Arabella, que ele recebeu o golpe da barriga. Que a sua segunda aspiração para o apostolado também tivesse sido anulada por uma mulher, que no caso seria a Su. Para mim isso mostra como ele terceiriza a responsabilidade que ele tem sobre a própria vida para fatores externos. Isso ele vai fazer ao longo do livro todo, tá? Você vê que ele não se responsabiliza, seja pelas decisões, seja pelas consequências, seja pelos seus próprios erros. Então é muito fácil dizer que a culpa aqui foi as mulheres, mas as decisões que ele toma são em relação às mulheres e realmente vai ser ali a forma de ruína da sua vida, porque ele não consegue também se permanecer fiel aos seus desejos iniciais, que era todo aquele sonho, né, que ele tinha de ir para aquela cidade e crescer. Enfim, né, eu entendo também que as intempéries da vida acabaram acontecendo, mas ele tem grande parte nisso e ele não se responsabiliza. E essa relação que ele vai ter com a Su, desde o seu momento lá de idealização inicial, que ele estava apaixonado de forma platônica por ela, até a sua realização deles estarem juntos, é uma relação muito estranha. Tem um momento do livro que eu penso, tá, eles ficaram juntos, não ficaram, eles estão só vivendo juntos, eles são de fato um casal romântico, ou é só um casal platônico? Isso não fica claro em uma boa parte do livro pra mim, sabe? Tanto que tem uma parte que ele vai falar que íntimos como eram, nunca puderam, no entanto, obter dela uma simples e honesta declaração de que o amava ou podia vir a amá-lo. Então, apesar deles estarem juntos, a Su nunca se declarou, e pra mim, essa é uma personagem extremamente cruel com ele, sabe? Tem a Arabella, que a gente não espera nada dela, e ela entrega o pior possível, mas que a gente sabe que ela não é uma boa personagem. Mas tem também a Su, que ela fica ali cozinhando ele o livro inteiro. Então ela joga com o emocional, joga com o dinheiro, ela joga com a visão de vida que ele tem, ela vai quebrando todas as crenças que ele tem sobre a vida, uma por uma. Ele era um homem devoto, ele deixa de ser por conta desse relacionamento com ela. Por ser muito influenciável, sim, com toda a certeza do universo, mas também porque ele se permite estar nessa relação e ela sabe, porque ela já fez a mesma coisa com um outro rapaz que ela comenta no início da sua vida, que ela morou com um rapaz que eles eram amigos, que ela ajudava ele nos estudos e tudo, eles nunca tiveram uma relação em si e ele adoeceu por estar perto dela e não poder tê-la, ele realmente ficou doente. E ela tem um receio de fazer a mesma coisa com o Judas, e não vou dizer que ela não faz, porque ela faz exatamente isso de outras formas, mas dando, assim, migalhas para ele, sabe? Por mais que eles fiquem juntos em determinado momento, ela dá migalhas de atenção, de afeto para ele, e isso é muito triste. E vamos pensar também que é um personagem que ele nunca aprendeu a ser amado, né? Então ele não teve uma família, a Arabella passou a perna nele, ele nunca teve amigos, e a pessoa por quem ele se apaixonou dá migalhas, então ele tá ali numa relação também que
Eu acho que é difícil para ele pensar que poderia ser diferente, porque aquilo é tudo que ele conheceu. Voltando para o que eu disse inicialmente, que ele tem um empobrecimento de repertório, né? Então ele não sabe como as coisas poderiam ser diferentes. Eis que ele recebe um filho, porque a Arabella conta para ele que quando ela foi embora, ela teve um filho dele. Os pais dela criaram esse filho, mas que não queriam mais criar. E logo que ele recebe a carta, dá 2 horas, a criança bate na porta dele. É um menino já crescido, que é um menino que ele não teve nome, ninguém deu nome para ele e chamam ele de Pequeno Pai Tempo, porque ele é uma criança que parece um adulto, extremamente melancólico, extremamente desiludido com a vida, uma criança realmente sem esperança, sem perspectiva. E eles vão criar então ele e a Sue, esse menino. A Sue logo se posiciona como mãe dele. Eles não casam e isso vai ser então uma série de intempéries que vai, né, ocasionar na vida deles. Porque por mais que eles como casal estejam bem relacionados, bem resolvidos na verdade, com o fato de não serem casados, a sociedade não vê da mesma forma. Então a sociedade julga, a sociedade vai criar diversas dificuldades para ele com essa criança e também com outras crianças que eles vão vir adquirir com base nessa relação que eles têm. E daí aqui, gente, eu sinto que o livro só vai ladeira abaixo, sabe? Não a qualidade do livro, mas os acontecimentos, e a gente vê a destruição tanto do Sue, quanto do Judas, quanto de toda essa família. Aqui acontece uma série de eventos que são os que eu não vou mencionar especificamente, mas faz com que o Judas perca sua fé e a Sue, que não era devota, vire religiosa. Isso faz com que eles tenham um choque muito grande na relação. É muito normal quando a gente vê casais, na vida real mesmo, eles têm um trauma muito profundo dentro dessa relação acontecendo, eles se separem porque eles têm formas diferentes de lidar com esse trauma. Então isso é normal e é o que acontece aqui nesse livro, deles tentando lidar com a mesma situação de formas totalmente diferentes. E aqui eu vejo que inicia um ciclo do eterno retorno. Então a gente pode ir lá para Nietzsche e que a gente tem a tendência, né? A vida é um ciclo, é realmente um looping e a gente volta, né, em diferentes formas para o mesmo ponto de partida. Nunca o mesmo, porque a gente vai ser mudado, né, ao longo de todo esse processo, mas a gente tem um retorno. Seja o mesmo problema, seja a mesma essência, seja a mesma situação, seja o mesmo ambiente. O Judas, ele vai retornar à sua cidade de origem pior do que ele partiu. A Sue vai voltar para a sua cidade lá de origem pior do que ela partiu. O professor, que era aquele professor que teve a sua vida totalmente frustrada, que é um personagem também que a gente vê uma ruína pessoal dele, mas uma ruína moral, ele tomando algumas decisões por motivos egoístas, também voltando ao ponto de partida. Então isso é muito cruel de ver, sabe? E pessoalmente é um receio meu do quanto que às vezes a gente volta pro ponto de partida, seja para a cidade, seja para as relações, seja para antigos costumes, porque aquilo é comum, porque aquilo é conhecido, só que a gente volta pior do que a gente partiu. Então a gente tem esse retorno ao início desses personagens que estão totalmente destruídos, que foram descaracterizados, e é muito triste de perceber isso, sabe? O final do livro vai mostrando que aquela terra prometida não era uma terra prometida, aqueles sonhos eles não eram possíveis, e ao mesmo tempo esses personagens contribuíram para que isso acontecesse, sabe? Então eles não são personagens que estão, nossa, foi uma calamidade do universo que aconteceu e eles não tinham responsabilidade com isso. Não culpa eles não tinham, mas eles tinham responsabilidade e foi um desencadear de fatos que aconteceram para que tudo aquilo acontecesse, para tudo aquilo se resumisse naquele fim, mas que eles podiam ter tomado algumas decisões ao longo do percurso que talvez pudesse ter resultado de uma forma diferente. Tem uma cena que eu achei muito intrigante aqui, que eles estão vendendo todas as coisas deles para se mudarem para uma outra cidade. Então, o leilão acontecia numa sala, eles ficavam na sala em cima, escutando o leilão, esperando daí o dinheiro para poder ir embora. E é muito triste eles percebendo os valores que as pessoas estão dando para as coisas que faziam parte da personalidade deles, que constituíam toda a vida deles.
Então, é um pombo, é uma arte, é um livro, aquilo que representava tanto para ele sendo vendido a centavos. Então, nisso a gente começa a perceber o quanto que a vida deles representa pouco para a sociedade, o quanto que eles em si representam pouco para o mundo, e tudo aquilo que eles consideram que é o valor, aquilo que é estimado para eles, não representa nada. Então, eu acho que essa é uma cena que mostra esse declínio moral, financeiro, de esperança também que o livro vai carregar, deixa de carregar, na verdade, a partir desse momento. E como eu comentei que ele não se responsabiliza por isso, na página 343 ele vai falar o seguinte: não sou, afinal de contas, senão uma desprezível vítima desse espírito de inquietude moral e social que faz tantos desgraçados na nossa época. Então ele se considera realmente uma vítima de tudo aquilo que está acontecendo. Em alguns momentos eu concordo com ele que, meu Deus do céu, como que pode tanta coisa ruim acontecer com uma pessoa? Mas não é só as coisas ruins que acontecem, mas sim o quanto que ele propicia para que elas aconteçam também. E daí aqui, para finalizar, eu queria comentar para vocês uma passagem que está na 418, que ele fala o seguinte: por que não morri eu no ventre de minha mãe? Por que não entreguei a alma assim que saí de dentro dele? Porque assim estaria tranquilo e quieto, teria dormido e, portanto, repousado. Esse aqui é logo nas últimas páginas do livro. E o filho dele, né, o pai Tempo, que também em algum momento vai ser chamado de Judas como apelido, ele sente a mesma coisa em relação ao seu próprio nascimento. Então a gente vê também essa repetição de uma falta de uma quebra de ciclo. Que o Judas teve uma vida, o filho dele teve uma vida tão pior quanto não mais do que a dele. E a diferença que eu considero é que o Judas tinha pelo que sonhar. Ele tinha um espírito mais sonhador e o filho dele não. Eu poderia fazer um vídeo só sobre o filho dele, mas isso precisaria ser dito muitos spoilers que eu considero que não vai agregar para a leitura de vocês. Eu acho que é importante não saber alguns elementos dessa história. Mas uma das coisas que eu queria comentar com vocês sobre esse filho é sobre a melancolia infantil. Então, isso é um tema que é extremamente tabu, tanto na psicologia quanto em toda e qualquer área, porque as pessoas têm a vã ilusão de que as crianças elas são puras, elas são felizes, elas são tudo aquilo de bom, e não, tem crianças que elas têm a melancolia infantil, que é uma depressão, que quando a gente vai pesquisar, né, a gente encontra que trata-se de um estado de indiferença, desinteresse e suspensão do desejo. Então, que pode ocasionar em automutilação, suicídio infantil, e tantas outras coisas que quando a gente vai perceber, na verdade tem até uma subnotificação desses tipos de acontecimentos, seja da melancolia infantil, da automutilação ou do suicídio infantil, porque os pais sentem vergonha disso quando acontece em sua família. Então é realmente um tema muito tabu e que é muito difícil a gente ver ser abordado tanto na literatura quanto na vida real. A gente não vê as pessoas conversando sobre isso, e mesmo que aconteça muito. E por fim, gente, uma das coisas que eu percebi nesse livro, eu já tinha visto resenhas de todo esse livro, eu gostei das resenhas, me interessei bastante, foi por isso que eu fui pro livro e eu gostei muito. Mas um sentimento que eu tive antes da leitura é que, nossa, é um livro que acontece muita desgraça. E acontece muita desgraça mesmo. Mas não é só isso que traz aquela nuvenzinha assim ruim para esse livro. O tom de escrita, a forma da narrativa do Thomas Hardy é extremamente pessimista mesmo. Ela é extremamente pesada, melancólica. Todos os pontos de vista são pontos de vista negativos. Então isso faz com que a gente tenha uma percepção ali sobre o livro de que, por mais que a situação que não esteja acontecendo ela não seja uma tragédia em si, a forma com que ela é narrada a gente percebe de uma forma extremamente negativa, tá? Recomendo muito o livro para vocês. Eu vejo que o pessoal fala que não é um livro para todo mundo. Não sei se eu concordo. Eu acho que é um livro sim que dá para ler. Tem uma cena aqui que realmente tira a gente do nosso centro, porque é uma tragédia que acontece. Mas eu acho que faz parte do livro. Eu acho que o livro vai construindo uma história que ao mesmo tempo prepara a gente para o que está acontecendo. Recomendo extremamente a leitura. Se vocês lerem, depois venham aqui comentar nos comentários do vídeo o que vocês acharam. Eu acho que é um livro que precisa ser lido, é um livro muito bonito, é uma escrita bonita, eu achei que é uma escrita muito bem feita, apesar de ter o meio do livro que ele dá ali uma lentidão na leitura, mas tá tudo bem, faz parte também. Se você
assistiu esse vídeo até aqui, meu muito obrigado. Não esqueçam de deixar um like, de se inscrever e de compartilhar esse vídeo. Vou deixar aqui embaixo também o link para vocês adquirirem esse livro. Lembrando que através do meu link eu ganho uma pequena comissão e você não gasta mais nada com isso. E a gente se vê no próximo vídeo.